De novo, boa tarde para quem está chegando. Vamos iniciar aqui a nossa disciplina de literatura. Vocês estão me vendo aí na... Agora eu não vejo o chat, viu, gente? Então, aí vocês têm que me avisar o que vocês colocam aí, porque eu estou olhando só a minha tela, tá? Então, eu preciso que alguém abra o microfone e me diga se está enxergando aquela telinha do Moodle. Tá tranquilo, prof. E eu apareço lá no cantinho? Ver, professora. Sim. Ah, então tá bom. Então, tudo perfeito. Já posso gravar os games, já. Pessoal, bem-vindos à disciplina de literatura. Bem-vindos ao terceiro ano. Em primeiro lugar, vou desejar um excelente ano para vocês. E já vou colocar aqui o meu desejo muito grande de, em breve, nós estarmos juntos no ensino presencial. Então, que todo mundo já tenha se vacinado, que essa pandemia diminua aí os seus índices para logo estarmos juntos. Mas, infelizmente, mais um ano a gente começa aqui no ensino remoto. Então, eu vou falar para vocês como que a gente vai começar, esperando que a gente não termine desse mesmo jeito, que daqui 1 mês, 2 meses no máximo, vamos dizer assim, para pensar de uma maneira mais pessimista até o final do bimestre, que esse bimestre seja assim, mas que os próximos não seja assim. Então eu vou falar para vocês hoje como a gente vai começar aqui no ensino remoto, né? Mas também algumas coisas já pro curso todo, tá? Provavelmente, literatura é uma das disciplinas que vocês acham mais chatas de todas no seu currículo. E vou dizer por quê e por que eu entendo. Porque literatura no ensino remoto é muito complicado. Afinal de contas, a literatura, para ela ser interessante, para ela fazer sentido, para ela ser mais bacana, a gente precisa de interação, a gente precisa de troca de ideias. Eu preciso conhecer os interesses de vocês, a sua forma de pensar, e muitas vezes isso não funciona tão bem no ensino remoto. Mas, para diminuir essa chatice e para essa disciplina fazer mais sentido para vocês esse ano, então eu tenho algumas propostas aqui, né, de trabalho, para a gente conseguir interagir mais, tá bom? Então, vão se preparando, porque sim, eu vou precisar que vocês conversem comigo ao longo do nosso ensino remoto. E depois, quando nós estivermos no presencial, isso já vai ser mais natural, né? Porque daí a gente vai estar na aula e aí todo mundo fica um pouco mais à vontade para se manifestar quando está na aula presencial. Pessoal, eu comecei a montar o Moodle de vocês, tá bom? Ó, se vocês tiverem alguma dificuldade para acompanhar perguntas, podem me interromper, né? Se alguma coisa que tecnicamente não funcionar, ou se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu tô falando, vocês podem me interromper, porque, como eu disse, eu não consigo olhar lá o chat, tá bom? Então, vocês podem abrir o microfone e perguntar o que vocês precisam, tá? Ou comentar. Então, eu comecei aqui a montar um Moodle, né, da turma de vocês. E vou começar por ele, até para vocês já verem como eu vou organizando a disciplina e também a forma como a gente vai trabalhar esse ano, tá bom? Então, nós vamos... Como é que eu pensei, né, para a gente ter um pouco mais de interação, deixar as aulas um pouco mais dinâmicas e não só, como provavelmente vai ser meio hoje, assim, eu ficar falando e vocês só tentando absorver a maior quantidade de conteúdo possível. No currículo de vocês, né, assim, na grade curricular do seu curso, tem 2 aulas de literatura por ano, né? Então, esse ano, terceiro ano também, 2 aulas de literatura. 2 aulas de literatura significa 100 minutos por semana, ou seja, 1h40 por semana, tá? E para deixar um pouco mais dinâmico, em vez de fazer como eu fiz o ano passado, porque
Deixa eu ver que alguém tá batendo na porta aí, tocando a campainha. O ano passado, eu deixei quase tudo assíncrono. Eu fazia só plantão de dúvidas, mas mesmo assim eu percebi que tinha uma grande demanda dos alunos pelo plantão de dúvidas, porque necessitavam da explicação, necessitavam da aula. Mas também eu acho que 1h40 é muito cansativo, né? Então, eu pensei em fazer da seguinte forma. Dos 100 minutos que nós temos na semana, 50 minutos nós vamos fazer síncrona, de aula síncrona. Então, vamos nos encontrar aqui toda semana, às 2 horas, né, para fazermos essa aula síncrona. E os outros 50 minutos, né, aí eu vou deixar de material para vocês no Moodle a cada semana. Então, toda semana a gente tem um encontro síncrono e mais um material para vocês. Esse material sempre vai ser um material que vocês vão dar conta, né, de ler ou de assistir, se for uma videoaula. Pode ser uma videoaula que eu pegue do YouTube, por exemplo, pode ser uma videoaula que eu gravo, ou pode ser um texto, né? Um texto de um livro didático e tal. Isso, sempre esse material extra, vocês vão dar conta dele em meia hora, no máximo 50 minutos. Tá? Então, essa é a proposta para que vocês, toda semana, tenham essa cerca de 100 minutos de dedicação à disciplina de literatura. Isso para dar conta das nossas aulas, tá? A gente também tem leitura extra e eu vou falar dela daqui a pouquinho com vocês. Então, as nossas, como tá aqui no Moodle, né? Sempre eu coloco assim, se comece por aqui que tem informações gerais sobre a disciplina para acompanhar o curso. Aulas síncronas semanais, às quartas-feiras, das 14 às 14h50. Eu sei que na nossa grade horária do curso é 14h05, mas aí eu marquei com vocês 14 horas para ficar mais redondinho assim, 14 às 14h50, tá? Aulas síncronas. O link vai ser sempre esse mesmo que vocês estão usando, que está aqui também no Moodle. Vocês podem salvar o link ou, se perderem o link, ele está aqui no Moodle. Pode aqui copiar e colar aí no seu navegador, tá? E toda semana eu vou colocando materiais, né? Os assuntos da aula da semana. Quando que eu vou fazer isso? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, em geral, lá para o período da noite, vocês podem dar uma olhadinha que já tem material da aula da semana. Nem todo material você precisa ler com antecedência e já ter pronto para a aula de quarta-feira. É só para você já ir baixando, olhando o que é. Se quiser ler antes também pode, né? Mas, em geral, a maioria das leituras de poemas, por exemplo, e outros textos, nós vamos fazer juntos na aula síncrona. Mas o material já vai estar lá. E o outro material é para você aí gerenciar o seu tempo nesses outros 50 minutos de aula, que pode ser qualquer momento da sua semana, tá? Se precisar de um material para a aula de quarta-feira, por exemplo, eu postei na segunda, aí eu aviso vocês, aviso pelo WhatsApp também, olha, lá tem um material que vocês já precisam ter preparado para quarta-feira. Aí eu aviso com antecedência, tá bom? Bom, então é isso. Encontros síncronos toda semana e mais um material complementar da nossa aula síncrona, tá bom? Que eu vou postar toda segunda-feira. As aulas síncronas vão ser gravadas e aí eu não vou postar na segunda-feira. Em geral, eu vou postar na própria quarta-feira a gravação da aula, tá bom? Mas eu vou falar disso um pouco mais adiante. Para vocês tirarem dúvidas, né? A gente também tem um plantão de dúvidas semanal. Então, o nosso plantão de dúvidas vai ser na própria quarta-feira, depois da nossa aula síncrona. Então, o plantão de dúvidas não é de participação obrigatória, né? Só realmente quem tiver dúvidas ou quem quiser comentar alguma coisa, né? Então, plantão de dúvidas, esse horário é livre.
Então, a gente vai ter aula das 14 às 14h50, aí a gente faz uns 10 minutinhos de intervalo, né, para a professora beber uma água, vocês também, ir lá fazer um xixi, comer um lanche, e aí a gente volta às 15 horas, né, eu fico online das 15 às 16, o plantão de dúvidas é de 1 hora, eu tenho que oferecer 1 hora de plantão de dúvidas para vocês, tá? Então, esse plantão das 15 às 16 é assim, para quem precisar, não é obrigatório, tá? Vocês também podem encaminhar suas dúvidas por mensagem, e aqui eu deixei as formas que eu atendo vocês por mensagem. Então, quem não quiser ou não puder participar do plantão de dúvidas online, pode enviar uma mensagem, e aí é qualquer dia, tá? Vamos ver, campainha tocando. E aí vocês podem usar os seguintes canais, né, para enviar mensagem. Meu e-mail, que tá o endereço aqui, tá? patricia@ifsp.edu.br. Vocês podem encaminhar suas dúvidas pelo mensageiro aqui do Moodle, que é, né, esse recurso aqui, que acho que vocês já conhecem também. Ou pelo WhatsApp, tá aqui o meu número de WhatsApp, que vocês têm também aí no grupo da turma, tá? Eu sempre peço um máximo de 48 horas para responder as mensagens, porque às vezes eu não estou olhando naquele momento, às vezes eu estou em outra aula ou em outra atividade que eu não posso responder imediatamente. Mas eu costumo olhar o meu e-mail, o Moodle e o WhatsApp todo dia. Mas vai que aconteça que não dê, que aconteceu alguma coisa eu não vejo, então eu peço para vocês até 48 horas. Eu estou dizendo isso porque daí, se for uma coisa muito imediata, é melhor ir para o plantão de dúvidas, né? Se tiver como para tirar a sua dúvida imediatamente, né? Aqui, aí, às vezes demora um pouquinho, um máximo de 2 dias, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu vou desligar aqui o meu telefone, que daqui a pouco ele toca. E atrapalha a nossa aula, já está atrapalhando mesmo não tocando, né? Bom, e o nosso cronograma, eu não coloquei o cronograma aqui, mas eu deixo para vocês, isso a semana que vem já vai estar aqui completo, quais são o assunto, né? Qual é o assunto de cada aula nossa, do bimestre, tá? Então, aqui estão todas as nossas aulas, todas as datas de aulas nossas do primeiro bimestre. E aí, a semana que vem eu já deixo para vocês que dia que vai ser, o que a gente vai ver, né? Que assunto a gente vai ver em cada aula e também as datas de entrega das avaliações, tá bom? E falando em avaliação, como que vai ser a nossa avaliação? Então, eu vou pedir para vocês duas avaliações no bimestre, um trabalho e uma prova, que aí depois eu vou falar para vocês direitinho como vai ser cada uma dessas avaliações, né? Cada um vale 10 e a nossa média, né, a nota do bimestre é a média das duas avaliações, tá bom? E quem tiver nota abaixo de 6, aí vai fazer uma recuperação paralela. Pessoal, o Instituto Federal todo já está se adaptando, né, a uma mentalidade de voltar para o presencial. Por que eu estou dizendo isso para vocês agora? O ensino remoto, em que pese ser uma coisa que nos chateia, que não é boa, mas ele tem algumas vantagens também, né, para vocês. Então, uma dessas vantagens é o fato das recuperações. Por exemplo, teve gente que fez recuperação do primeiro bimestre no quarto bimestre. Então, tá lá no quarto bimestre e aí altera a nota lá do primeiro, altera faltas, por exemplo. Quando a gente está no presencial, não tem no Instituto Federal alteração de faltas e a alteração de nota, ela é feita dentro do bimestre ou no máximo no bimestre seguinte. Então, eu vou pedir para vocês ficarem atentos a essas entregas de tarefas, de atividades cada vez mais, porque com certeza todo mundo já vai ficar um pouco mais rigoroso nessa questão dos prazos e das alterações de notas, tá? E de frequência também. E sobre a frequência, né? Já que a gente vai ter aula síncrona,
como que eu vou controlar a frequência de vocês. Então, a frequência vai ter duas maneiras de controlar. Uma é a chamada na própria aula, como a gente vai ter aula síncrona, e eu espero que todos, ou pelo menos a grande maioria, participe das aulas síncronas, porque é o momento que a gente tem também para interagir. E aí, quem participar da aula síncrona, quem estiver presente, eu faço a chamada ou passo uma lista de presença, de repente, no dia. E aí que tô. Já respondeu a chamada, já está com a sua presença no dia da aula. E quem não puder participar da aula síncrona, né? Teve lá um problema técnico, tá sem internet, tá sem luz em casa, né? Ou teve algum compromisso, que ainda no remoto é possível fazer isso, né? Marcar o compromisso na hora de aula, no presencial não dá mais, né? Mas teve que gerenciar esse compromisso, não pôde assistir a aula síncrona, vai fazer o quê? Aí, quem não puder participar da aula síncrona, vai ter que assistir a gravação, que eu vou colocar no Moodle, né? E assistir posteriormente a gravação e entregar uma atividade sobre aquela aula gravada para poder obter a presença. A atividade não é por certo ou errado, né, que eu vou olhar depois, é pela entrega. Essa atividade é uma mini atividade para eu checar se a pessoa realmente assistiu a aula e poder dar a presença. Então, pode ser, por exemplo, um quiz rapidinho, pode ser uma resposta num fórum, ou pode ser uma questão e a pessoa responde em um parágrafo, por exemplo. Então, é uma mini atividade simplesmente para checar se a pessoa se apropriou, assistiu a aula, se apropriou do conteúdo que está na aula, tá bom? Aí, quem, então, não participar da aula síncrona, tem que assistir a gravação, fazer a tarefinha relativa a essa aula, e aí tem a presença, tá? Excepcionalmente, para a aula de hoje, eu não vou fazer chamada, e todo mundo, ó lá, todos os alunos e as alunas da turma, tendo assistido a gravação ou estando aqui agora na aula síncrona, vão ter que me entregar essa atividade diagnóstica para obter a presença na aula de hoje. Então, a aula de hoje é uma exceção, tá? Porque ela é uma exceção em tudo. É uma exceção porque só eu estou falando, é uma exceção porque também a frequência dessa aula para todo mundo vai ser controlada, contabilizada através da entrega dessa atividade, que tem bastante prazo, é até a semana que vem. Mas por que eu vou pedir essa atividade para todo mundo? É porque eu quero conhecer um pouco mais de vocês e da sua relação com a disciplina de literatura. E já vou dizendo, eu adoro quem não gosta de literatura. Né? Então, você pode dizer que não gosta de literatura. Claro, gosto mais ainda de quem gosta de literatura. Né? Mas quem não gosta de literatura, eu gosto também, porque... Só um minutinho. Então, gosto também de quem não gosta de literatura, porque quem não gosta de literatura é o desafio para mim, né? Porque é justamente a pessoa que eu quero conquistar aqui para a nossa disciplina. Pessoal, vou falar então agora do conteúdo aqui. Bom, a atividade são essas duas perguntas aqui, tá? No seu estudo de literatura até aqui, do que você gostou? E aí você justifica a sua resposta, né? Você pode dizer que você não gostou de nada, né? Mas aí, o que é ensinado, por que você não gostou de nada, tá? E a segunda pergunta é o contrário. Do que você não gostou no seu estudo de literatura até aqui. Daí também dizer por que você não gostou. Pessoal, vocês podem considerar esses 2 anos de literatura que vocês tiveram no Instituto Federal, ou vocês podem considerar também se vocês tiveram
algum ensino de literatura no ensino fundamental. Ele não é obrigatório no ensino fundamental, mas alguns professores de português passam pela literatura, tá? Então aí vocês vão me dizer isso, e através das suas respostas é que eu vou adaptar um pouquinho mais as nossas aulas, a nossa disciplina, a seus interesses, aquilo que vocês gostam e não gostam. É claro que não dá para eu fazer uma aula individual, é o meu sonho, mas não dá, né, para fazer a aula que seja adequada para cada um de vocês. Mas a gente vai tentando, né, deixar mais com a cara da turma, com aquilo que vocês querem. E sei que vocês querem também coisas de vestibular, que está aí batendo na porta de vocês. Também vamos passar por isso, né, ao longo do nosso desenvolvimento, tá? Desenvolvimento da nossa disciplina. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, prof. Tudo certo? Eu vou mudar minha tela e aí vou perguntar para vocês se vocês conseguem enxergar aqui essa outra tela, que é um PDF que está aqui escrito literatura. Vocês conseguem ver isso? Sim. Sim. Ok. Tô descendo uns 3 minutinhos. Então vamos lá. Esse daqui, esse PDF, vocês já têm no Moodle, tá aqui, tá? Conteúdo e avaliação de literatura 2022. É esse mesmo arquivo, tá bom? Então, o que nós vamos ver esse ano? Esse ano, em literatura, sabe que literatura é uma disciplina atualmente, uma disciplina meio maluca, né? Ela vai de trás para diante, eu falo. Ela vai no contratempo, ela vai do atual para o mais antigo. Então, lá no primeiro ano, vocês viram modernismo e viram literatura contemporânea, provavelmente. No segundo ano, vocês viram século XIX e talvez o início do século XX. E agora, no terceiro ano, vocês veem a literatura mais antiga em língua portuguesa, que é a literatura medieval e a literatura do Renascimento. Então, Idade Média e a época do Renascimento, eu suponho que vocês já até tenham visto em história, mas a gente vai relembrar um pouquinho, mesmo tendo visto, tá? Quem não viu, aí a gente também vai tentar relembrar um pouco das características dessas épocas. Então, a gente vai começar com a literatura medieval, a literatura da Idade Média. E depois, a partir do segundo bimestre, a gente vai ver os movimentos, né? Se é que a gente pode chamar de movimentos, mas as características literárias, as tendências literárias que aconteceram a partir do Renascimento, que vai lá do século XV ao século XVIII, né? Pelo menos na arte e na literatura. A história, às vezes, tem uma sequência um pouco diferente. Então, o Renascimento, se é século XV, vai lá do 1401 até o final do século XVIII, 1799 e 1800. 1800 é o último ano do século XVIII. É meio complicado, às vezes eu me perco, tá? Assim, quem se perde é normal. Então, a gente começa com a literatura da Idade Média. Lá de antes do 1400 até 1200, até o século do 1300 lá, tá? Eu gosto de trabalhar assim, pessoal, a literatura. Além da gente tratar mesmo dos textos e vocês se apropriarem da linguagem, das características do texto literário, né? Que é importante para vocês terem o seu repertório em arte, seu repertório de vocabulário. Eu gosto de trabalhar também pensando a literatura, mesmo essa mais antiga, como ela pode nos fazer refletir sobre o nosso mundo atual. Então, todo bimestre, né, da nossa disciplina, eu vou propor o que eu estou chamando de um tema transversal. Ou seja, é um tema que vai atravessar todo o nosso estudo do bimestre. E para o primeiro bimestre,
o nosso tema transversal é o ideário medieval na cultura atual ou na cultura contemporânea. Já vou explicar o que é isso. Então, qual é o conteúdo de literatura da Idade Média? Novelas de cavalaria, que são basicamente textos em prosa, né, que vão contar histórias dos cavaleiros medievais. Por exemplo, a do Círculo do Rei Arthur, que todo mundo já deve ter ouvido falar, dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então, isso são as novelas de cavalaria, que teve também em português. Né? E a gente vai mais ou menos em português, porque na Idade Média não tinha ainda português como a gente conhece. A língua portuguesa ela é muito tardia das línguas que são derivadas do latim. Então, lá na Idade Média não existia nem português, nem o castelhano ainda, né, que é o espanhol que a gente diz. Era uma única língua, o galaico-português. Né? Então, toda a Península Ibérica falava, mais ou menos, né, a maioria falava uma língua chamada galaico-português, que é a língua em que está esses poemas, principalmente, em que foi escritas novelas de cavalaria. E aí, na parte de poesia, nós vamos ver as cantigas de amor e as cantigas de escárnio e de maldizer. Eu esqueci das cantigas de amigo aqui, mas, enfim, vão estar aqui também, que são o estilo de poesia que compõe o que nós chamamos de trovadorismo, e vamos entender o que é isso. Bom, pessoal, mas qual que é a ideia? A gente vai conhecer, vamos até ler juntos esses poemas que nem são em português, vamos tentar entendê-los juntos. Né? A novela de cavalaria eu vou propor como uma leitura fora de sala de aula, assim, para vocês, né? Nossa sala de aula que mudou. E o que nós vamos analisar como esse tema transversal? Como que, principalmente, o cavaleiro medieval, como que essas características dos personagens da Idade Média estão presentes na nossa cultura até hoje? Vou dar exemplos muito simples. No cinema e, assim, na dramaturgia cinematográfica, de forma geral, está muito presente. Vou dar exemplos, né? Todo super-herói, a gente pode falar os da Marvel, por exemplo, eles têm base nas características do cavaleiro medieval. Esses que são muito atuais, eles já vão ganhando outras características que a gente também vai analisar, né? Porque em vez de serem aqueles puros e perfeitos, eles têm também o que a gente chama de anti-heroísmo, né? Às vezes ele age da forma moralmente incorreta, mas para atingir algo que seja moralmente aprovado. Star Wars, por exemplo, os Cavaleiros Jedi são basicamente os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Eles são, a construção desses personagens é baseada, né, na construção do cavaleiro medieval, né? Do cavaleiro lá do Rei Arthur, por exemplo, né? O Guerra dos Tronos, né, o Game of Thrones, também é todo um ideário medieval que está lá, inclusive nas disputas de poder que acontecem ali. Essa coisa do dragão, por exemplo, né, que é muito presente, né, dos Targaryen, da Guerra dos Tronos, né, o dragão é um ser mitológico muito presente nas novelas de cavalaria, né. Que mais? Quem gosta de games, por exemplo, The Witcher, né? Então, tanto no jogo The Witcher, como na série de livros que deu origem ao jogo e à série, como também na série, o próprio bruxo Geralt, ele é o chamado Cavaleiro Andante, né? Então, ele é baseado nessa figura do Cavaleiro Andante, que é uma figura medieval. Então, esse ideário da Idade Média, ele está muito presente, né, em toda a literatura de fantasia atual e toda a cinematografia de fantasia também. Um outro importante da gente falar, né, Senhor dos Anéis, por exemplo, que também tem um ideário medieval muito forte. Então a gente vai estudando esses textos juntos, né,
e ao mesmo tempo a gente vai vendo como que essas características vão aparecendo. Para isso, pessoal, eu não posso só eu ficar falando, eu já falei um monte aqui de coisas, mas eu quero também que vocês vão percebendo, né, na sua vivência, no que você gosta, no que você lê, no que você assiste, como que você vai percebendo essas características. Não é difícil de achar, a Idade Média está muito presente. Todo bimestre a gente vai ter um conjunto de leituras. Uma leitura que vocês fazem para além das nossas aulas. No caso do primeiro bimestre é o Romance de Tristão e Isolda, já vou falar dessa lenda. E leituras que a gente faz juntos aqui na nossa aula síncrona, que nesse caso são as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, que nós vamos estudar juntos, tá bom? O Romance de Tristão e Isolda, semana que vem, já vai ter o PDF para vocês lerem, tá bom? Quem não gosta de ler no PDF, se quiser adquirir, comprar o livro, também pode ficar à vontade, tá? De qualquer forma, tá lá, eu vou compartilhar com vocês o texto. É uma lenda medieval de um amor proibido, né? O de Tristão e Isolda. É muito bacana, né? E também muito influente em muitas histórias de amor que vêm depois da Idade Média. Pessoal, aliás, sobre isso, se alguém tem dificuldade, eu ainda não conheço vocês, então eu não sei ainda identificar. Quem tem dificuldade visual mesmo, assim, questão de necessidade especial, que é atendido pelo NAPNE, que tem baixa visão ou que não enxerga, né, e precisa de uma adaptação para a leitura, por favor, entre em contato comigo, me manda um WhatsApp, que é para a gente achar soluções de adaptação para quem precisar, tá bom? Nosso segundo bimestre, aí a gente vai falar de classicismo e quinhentismo. Classicismo em Portugal, quinhentismo já é coisa mais de Brasil, porque daí a gente chega... Por que é quinhentismo? É a partir do 1500, né? Então, que tem a tal do, entre aspas, descobrimento do Brasil. É a chegada dos europeus aqui no continente americano, em especial aqui no Brasil. Na parte de literatura portuguesa, a gente vai ver um pouco da poesia épica e lírica de Camões, que é considerado o escritor fundador da língua portuguesa. Então, todo mundo precisa conhecer Camões, porque ele influencia muito os outros escritores até hoje, né, até na atualidade. E o Teatro de Gil Vicente, só porque é legal. Né, o Teatro de Gil Vicente é divertido, então a gente vai ver também um pouco do Teatro de Gil Vicente. E em questão de Brasil, literatura de informação, a gente vai ler a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, quando os portugueses desembarcam no Brasil. O tal do Pero Vaz de Caminha, que fazia o diário de bordo, né, da esquadra portuguesa que chegou aqui, ele escreve uma carta descrevendo o Brasil e descrevendo em especial os índios, né? E isso já forma todo um ideário brasileiro sobre as nações indígenas. A gente vai falar um pouco mais disso já já. E a literatura de catequese, né, que também é sobre os índios, né? A literatura, principalmente o teatro, que era escrito para transformar os indígenas brasileiros em católicos, né? Era essa a ideia. E qual vai ser o nosso tema transversal? Colonização e decolonização. Então, a gente vai aproveitar o estudo de literatura, o estudo desses textos, para a gente refletir sobre algo muito importante. O que é a colonização? Quais são as consequências dela para a nossa cultura? E, principalmente, nós vamos falar de um movimento muito importante que existe hoje nas artes, inclusive a literatura, e na filosofia, que se chama decolonização, que é justamente inverter o prumo,
ou seja, pegar todas aquelas vozes que foram silenciadas pela colonização e transformá-las, né, e colocá-las audíveis ou líveis, vamos dizer assim, né, para serem lidas, para serem ouvidas, para serem mostradas. Então, essas culturas silenciadas pela colonização, hoje o movimento é de decolonizar. Então, um movimento de resistência à colonização. Vamos estudar melhor o que é decolonização, a gente vai falar disso e a gente vai ver como que a gente pode entender, né, a decolonização. Para isso, a nossa leitura extra, né, do segundo bimestre é uma obra do Daniel Munduruku. Não sei se vocês já ouviram falar, Daniel Munduruku é um escritor indígena. Não é o único, nós temos vários escritores indígenas. É importante a cultura indígena para o nosso campus, nós somos vizinhos de uma tribo indígena importante, né? E a gente não conhece ela, ou seja, a gente ficou com a impressão, por tanto tempo de colonização, que não é só a colonização portuguesa, mas é a própria hierarquia social que se construiu pela colonização, né, que a gente muitas vezes acha que índio acabou, que não tem mais cultura indígena, e ao contrário, né, são mais de 300 línguas indígenas faladas no Brasil. Então a gente fala assim, qual que é a língua do Brasil? Português. Não só! Nós temos mais de 300 línguas faladas no Brasil. Nós temos toda uma cultura indígena muito diversa, porque também não dá para dizer que índio é só aquele lá que o português encontrou na Bahia quando chegou aqui, né? Mas tem muitas culturas diversas indígenas que são silenciadas, que não aparecem na TV, que não aparecem na literatura, né? Que quando a gente fala de Dia do Índio, a gente só fica olhando o índio do romantismo, né? A gente não vê o índio de verdade. Hoje está mudando um pouquinho isso através do processo, né, de decolonização. Mas mesmo assim a gente não tem acesso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler um escritor indígena. O que faz o Daniel Munduruku? Munduruku é a nação dele, né? Normalmente o índio tem como sobrenome o nome da sua tribo, da sua nação. Mas ele não conta só histórias, né, da cultura Munduruku. Ele vai coletando histórias de diversas nações indígenas brasileiras, né, e transforma isso em livros, né, acessíveis para nós. Então, eu estou pensando, ainda não escolhi, mas eu estou pensando num livro de contos, porque daí dá mais diversidade, né? A gente vê, tem um livro de contos dele que tem histórias de diversas nações indígenas brasileiras. Então, nós vamos fazer essa comparação, né? O que significou o processo de colonização, essa leitura de informação, a catequese, e como que a gente pode pensar de uma maneira decolonial sobre isso. Além disso, em aula juntos, nós vamos ver poemas de Camões, O Alto da Barca do Inferno, e esqueci de colocar aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Para a gente ver que interessante e que absurdo que é aquela carta. No terceiro bimestre, aí a gente vai entrar talvez num dos movimentos artísticos mais importantes para a América Latina, que é o Barroco. Então, o Barroco, que no Brasil, na América Latina de forma geral, ele vigora no século XVII, ou seja, 1601 a 1700, né? Ele é muito importante para a criação, assim, ele é um movimento identitário, de construção da nossa identidade, muito importante. O Barroco, ele está extremamente ligado ao movimento artístico decolonial. Então, existe hoje, por exemplo, em vários artistas que trabalham com uma ideia de neobarroco, ou seja, um barroco revisitado, um barroco repensado. E aqui, embora o nosso tema transversal seja as fundações da mentalidade brasileira, que é o que a gente vai estudar transversalmente
a literatura barroca, a gente continua falando de decolonização, porque aqui a gente vai falar do índio, mas aqui no terceiro bimestre nós vamos abordar a figura do negro e do africano, né, como que ele é visto, qual foi a construção inicial da visão, né, do qual que era a visão do negro naquela época, né? A cultura africana já vai se impregnando na cultura brasileira, né? Já vai se incorporando na cultura brasileira, mas como que o brasileiro da elite, né, vê o negro e o índio que continua aparecendo aqui. Então, onde que nós vamos ver isso? Então, nós vamos tratar da linguagem barroca, que é muito importante, ela tem questões de pensamento, questões filosóficas importantes, até hoje usadas. Existe existe não, ele já morreu, tá, gente? Mas tem uma filosofia contemporânea que é do filósofo francês Gilles Deleuze. Eu vou escrever aí para vocês no chat para vocês verem como é que é. Gilles Deleuze. Tem que fazer biquinho para falar. E Félix Guattari, porque eles são franceses. Esses dois filósofos que trabalharam em conjunto, o Deleuze trabalhou sozinho por um bom tempo, depois ele se une ao Guattari. Eles escrevem a maior parte das suas obras entre os anos 70 e 80 do século XX. E as obras deles são as obras que a gente chama de filosofia atual. Quando você vai falar de filosofia que está se falando no momento, entre outros filósofos, Deleuze e Guattari têm uma corrente muito específica. Eu gosto muito deles. E a filosofia do Deleuze é totalmente baseada na mentalidade barroca. Então, o que ele diz? Que a mentalidade barroca, ela criou uma maneira da gente pensar que nós usamos até hoje. Né? É a maneira que... Assim, é como se ela tivesse configurado a maneira como a gente pensa o mundo. Né? Então, por isso que a linguagem barroca que expressa essa forma de pensamento é muito importante a gente estudar. Vocês vão entender melhor quando chegar lá no terceiro bimestre, tá? De textos propriamente ditos, a gente vai ver a sermonística barroca, é sermão mesmo, sermão de padre, né, que é muito importante. A gente vai ver um sermão do Padre Vieira, para vocês entenderem como é que é a lógica da construção. É super importante para a gente fazer, por exemplo, uma dissertação. A dissertação está aí, está na sermonística. Né? A base desse texto que a gente chama dissertativo é a sermonística barroca. E a poesia que a gente chama de época Gregório de Matos. Então, sob o nome desse poeta, que foi o mais importante do barroco, que é o Gregório de Matos, existe uma diversidade de poetas. Como ninguém assinava as suas poesias, colocaram tudo no Gregório de Matos, mas ele é o mais importante e o que mais produziu no barroco. Gregório de Matos, por ser um poeta satírico que descia o cacete em todo mundo, né, em toda a sociedade, em especial naqueles que tinham poder, o que é bem interessante da gente estudar, ele tinha um apelido de Boca do Inferno, né, porque ele não tinha papas na língua. Né? Então, a poesia dele, a satírica em especial, é para avacalhar mesmo todo mundo. E a gente vai ver um pouquinho dessa poesia, o que ela tem de mais importante e fundamental. E com tudo isso, a gente vai sempre pensando aí nas fundações da mentalidade brasileira. Durante as nossas aulas, a gente vai ver Gregório de Matos e a gente vai estudar também um sermão do Padre Vieira, tá bom? Mas a leitura paralela é um romance, é uma biografia romanceada, vamos chamar assim, que se chama Boca do Inferno. Essa biografia, ela vou chamar de atual, né? Ela foi publicada em 1989, mas é considerada literatura contemporânea.
foi escrita pela escritora cearense Ana Miranda e conta um episódio da vida do Gregório de Matos e do Padre Vieira. Mas é uma biografia, como eu disse, romanceada. É baseada em fatos reais, mas tem a sua licença poética, vamos dizer assim. É como essa novela da Globo que passou recentemente, que contava a história lá do Dom Pedro II, mas é uma história um pouco fantasiosa. É baseada em fatos históricos, mas tem lá a sua parte de fantasia. Assim também é Boca do Inferno. Embora seja fantasiosa, assim, o que é Boca do Inferno, esse romance? Ele é um romance que é um romance policial, então é um romance de investigação de um crime, mas que é ambientado na Bahia do século XVII, lá 1600 alguma coisa, e tem personagens, né? Os personagens são históricos, então é o Gregório de Matos, é o Padre Vieira, é o irmão do Padre Vieira, que era um governador na época, né? Então os personagens são históricos, alguns são inventados, mas a história, o crime que é investigado lá é um crime que de fato aconteceu, mas é um romance que cria toda essa ambientação. A gente entra um pouco assim na época, né? A gente é transportado um pouco para a época. Finalmente, o nosso quarto bimestre, a gente vai ver arcadismo. Né? Arcadismo, a gente pode falar até que é o oposto do barroco. Olhem só essa foto aqui, ó, de uma igreja barroca, esses contrastes, essas cores fortes, né? O claro e o escuro muito forte, coisa muito dourada, esses inúmeros detalhes que a gente chama de rococó. E para representar o arcadismo, eu escolhi essa pintura, né? Que o arcadismo, em oposto ao barroco, ele é a arte da simplicidade, do que é singelo, é a arte bucólica, que vai falar muito, né, da natureza. O personagem principal da literatura Árcade é o pastor de ovelhas, então é a vida simples, né? E a poesia Árcade brasileira é muito importante porque ela está relacionada a esse que vai ser nosso tema transversal no quarto bimestre, que é a primeira afirmação brasileira. Né? Embora o barroco seja muito importante para as fundações da nossa mentalidade, o primeiro movimento que a gente tem de se criar aqui uma literatura que seja independente da literatura europeia, da literatura portuguesa, é o arcadismo. Isso está relacionado a várias mudanças na configuração brasileira. Em primeiro lugar, o centro dos acontecimentos sai da Bahia, que é a nossa primeira capital, e o centro dos acontecimentos, o centro cultural, o centro político, passa a ser Ouro Preto, porque nós estamos em pleno ciclo do ouro do Brasil, ou seja, aquela época em que os portugueses vieram aqui e arrancaram todo o ouro nosso e levaram lá para a Europa. Então é o ciclo do ouro. Esse ciclo do ouro também está relacionado com a criação de um movimento político mais forte, sendo que o mais famoso deles é a Inconfidência Mineira. E entre os escritores, aqui, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa e mesmo Tomás Antônio Gonzaga, né, entre os escritores árcades brasileiros, tem inconfidentes também. Né? Então, a Inconfidência Mineira, que é esse movimento de tentativa de independência do Brasil, está relacionado também com uma tentativa de independência cultural. E isso, gente, não é só na representação do Brasil na poesia, na literatura. É também relacionado a coisas até tecnológicas que influenciam a literatura. Por exemplo, durante o Barroco, não tinha possibilidade nenhuma de um livro ser impresso no Brasil. Até porque imprimir um livro era uma coisa bem difícil, bem arcaica, né? Bem
coisa assim de manual mesmo, né? Então, os livros, eles eram impressos em Portugal, passando por uma rigorosa censura que era feita pela igreja. Aqui já no século XVIII, então a gente está falando de 1700 e alguma coisa, né? Já tentou se criar no Brasil uma imprensa, né? Então imprimir os livros aqui, circular esses livros impressos entre os próprios brasileiros, tentando tirar essa censura da frente, né? Então existe também uma afirmação que é essa, que está ligada também a uma questão tecnológica, né, de maneira de circular o texto literário, e não só o literário, né? Vamos falar também que tem a notícia, né? Como é que vem, que é o jornal, né? Que hoje está meio fora de moda, mas o jornal foi muito importante por muitos séculos, né? Então, pessoal, essa é a nossa programação inicial. Como eu falei, eu vou adaptando, né, pensando nas suas necessidades. Como eu disse, assim, meu objetivo principal é que vocês se apropriem do texto literário, das formas literárias, da maneira de pensar, né, que vocês criem um repertório cultural e também, né, em paralelo a isso, e não menos importante, que vocês façam reflexões sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade, a partir, né, do estudo da literatura. Além dessas coisas, né, a gente também vai falar de coisas pragmáticas e objetivas, como que isso cai no vestibular. Essa época da literatura que a gente está estudando, ela é pouco recorrente no Enem. Eu, assim, de cabeça nem me lembro de nenhum Enem que tenha tratado de poesia medieval ou de poesia ou de literatura do Renascimento. Mas é muito frequente, né, esses movimentos literários, essas tendências literárias aparecerem em vestibulares, principalmente das estaduais paulistas, né? Unesp, Fuvest, então adora um barroco na vida, né? Fuvest, a da Unicamp, né? Aí vocês já podem achar um pouco mais disso. Aí a gente vai vendo, né? Em cada aula, em cada bimestre, a gente também vai olhando como isso cai no vestibular, podemos fazer umas atividades, etc. Aqui embaixo eu coloquei a avaliação, né, que eu já falei para vocês. Então, aqui está um pouco mais detalhado, tá? Mas é a mesma coisa que está lá no Moodle. Depois vocês podem consultarem, se quiserem. Pessoal, essa é a apresentação da disciplina. Falei bastante hoje, né? Como eu disse para vocês, essa é uma aula de exceção, que eu vou falar muito aqui, mas que eu pretendo que nas próximas aulas a gente troque um pouco mais de ideias. Mas agora a gente tem aí uns minutinhos ainda. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês querem comentar alguma coisa, querem fazer alguma sugestão, podem ficar à vontade para falar. Agora eu tô vendo o chat também, se alguém quiser escrever também pode, tá? A Giovana colocou aqui uma pergunta que não entendeu bem o que é o tema transversal. Ela falou, é a relação com a atualidade? Sim, Giovana. Eu tenho isso em mente, na verdade. É principalmente a relação com a atualidade. Né? Como que esses textos ainda são importantes para nós. Como essas épocas são importantes para nós, né? Porque a coisa mais chata que existe, na minha opinião, eu, assim, não como professora de literatura só, mas como leitora de literatura, eu acho muito chato que a gente tenha que ler um texto e ficar pensando nesse texto
só na época dele. Eu quero ver coisas atuais. Eu sou uma pessoa do meu tempo, né? Mas, assim, é legal também, né? A gente se transportar, usar o texto literário para a gente se transportar um pouco para as outras épocas, né? Então, como são épocas que estão muito na nossa mente, né, na nossa imaginação, como eu falei, principalmente a Idade Média. A Idade Média povoa a nossa imaginação, né? De uma maneira bem romantizada, claro, mas ela povoa a nossa imaginação. Então é legal também a gente usar os textos para um pouco se transportar para aquelas épocas. Mas eu acho fundamental a gente olhar o que está lá atrás e pensar o nosso presente. Ver se aquilo que a gente estuda, né, se tem sentido a gente estudar isso para o nosso presente também. Então é isso. Os temas transversais que eu propus para vocês são justamente para a gente criar essa ponte entre o texto antigo e a nossa atualidade. Mais alguém tem alguma pergunta? Prof, Pode falar, Júlia. eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário que finalmente os melhores períodos chegaram. Eu não aguentava mais esperar. Eu pensava que a gente não ia estudar, tipo, do último bimestre. Eu pensava que a gente não ia estudar, mas eu fiquei muito feliz com esses, porque eu gosto muito do período clássico. Eu até coloquei na avaliação, que é o meu preferido, por conta das... Você é uma raridade, Júlia. É que eu gosto muito da estética do período clássico. Acho que eu gosto das cores, das roupas femininas, tanto as masculinas também, bem bonitas. E as estátuas é umas coisas que me chamam muita atenção. A música também no período clássico é uma coisa que eu estou estudando, estou lendo livros sobre isso também. E é uma coisa que eu gosto bastante. Acho que por ano passado eu não ter estudado tanto literatura por conta do EAD, que foi bem difícil, acho que esse ano vai ser bem melhor para mim. Tomara. Ainda mais com uns temas bons desse, né? Estevão, então, sabe que... Quem que deu aula para vocês no primeiro ano? Vocês se lembram? Olha, professor, é uma pergunta bem difícil, eu tô tentando me lembrar até agora. A Leia, não sei se ela dá literatura, hein? A Leia acho que dá língua portuguesa. Ela dava de literatura também. Ah, é? Ela foi de português e de literatura pra gente. Eu pensava que você estava falando no presencial. Não, no primeiro ano vocês ainda tiveram uns meses de presencial, né? Foi um mês só, prof. Sim, um mês e meio. Isso, aí tinha uma xará minha, Patrícia, né? Que ela, na verdade, era minha substituta. A minha substituta chamava Patrícia, ó, coincidência. Ah, entendi. Não sei o quanto que vocês viram de trovadorismo lá no primeiro ano, porque, assim, antes de ter a nova Base Nacional Comum Curricular, sabe, a tal da BNCC, antes dessa nova, a literatura começava no primeiro ano, seguia, assim, uma orientação histórica, vamos dizer assim, né? Então, começava do trovadorismo e lá no terceiro ano é que você via literatura contemporânea, né? Mas o que acontece? Vocês vão ver, é que a gente vai trabalhar juntos e vocês já estão mais preparados, mas a linguagem, porque assim, a literatura em prosa, como as novelas de cavalaria, os sermões do Padre Vieira, eles foram atualizados para a nossa linguagem atual. Mas a poesia não. Por que não fizeram isso? Porque a poesia, ela não é só a ideia que está ali. A poesia é também a sonoridade, às vezes até a questão, assim, como é que eu vou dizer? Visual, né? Então, é difícil adaptar a poesia para uma linguagem atual, para uma linguagem contemporânea, sem ter perdas de sentido. Então, a gente lê a poesia do jeito que foi escrita lá na Idade Média. A gente lê o Gregório de Matos do jeito que ele escreveu lá em 1600, não sei o quê.
Então, isso é difícil, na verdade, né? Não vou dizer para vocês, é desafiador. Não é que é impossível e que ninguém vai conseguir, mas demanda da gente atenção, demanda... A poesia da época medieval demanda uma tradução, a gente tem que traduzir mesmo, né? Porque é outra língua, né? Camões ainda deram uma atualizada na poesia dele, né? Ainda a gente consegue... Mas mesmo assim, a linguagem, o vocabulário é antigo, né? Então, o que pensaram? Vamos inverter isso daí, porque daí todo mundo começa a estudar literatura com uma linguagem que já está mais acostumado, né? Que é a contemporânea, a modernista. E aí deixa essa mais desafiadora para o final, que as pessoas já estão... Os alunos já estão mais... adaptados à linguagem literária. Eu não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, tá? Eu só estou dizendo o que foi pensado. Se alguém perguntar a minha opinião, eu sou um pouco suspeita. Eu acho que é muito ao contrário isso. Sei lá, porque quando a gente estuda século XIX, por exemplo, o romantismo, que eu acredito que vocês tenham estudado o ano passado, o romantismo, né? O José de Alencar, Gonçalves Dias e depois até o Machado de Assis no realismo. Quando você vai estudar o romantismo, o índio romântico, ele é baseado no quê? No cavaleiro medieval. Então, o índio romântico, o índio lá do Gonçalves Dias e do José de Alencar não existem, nunca existiram no Brasil. Não sei nem se existiram na Europa, porque o próprio cavaleiro medieval ele é baseado em lendas, né? Então, aí como é que eu falo para vocês lá, no segundo ano, sendo que vocês não viram literatura medieval ainda, e falo assim, o índio do romantismo é, na verdade, o cavaleiro medieval. Aí às vezes, tá, mas a gente não estudou isso. Então, eu não sei se dá muito certo a gente estudar invertido, assim. De qualquer forma, é como se eu estivesse começando com vocês hoje. Aí dá certo. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Hoje nós não temos plantão de dúvidas, tá? Hoje a gente passa batido, a gente começa o plantão de dúvidas na semana que vem, tá bom? E aí, na segunda-feira, eu já deixo o materialzinho de aula para a gente começar a falar da Idade Média, tá bom? Tudo certo, pessoal? Não tendo mais dúvidas, nem comentários, agradeço a presença de vocês. Estou muito ansiosa pelas nossas próximas aulas. Boa semana para vocês e até semana que vem. Beijos. Obrigado pela aula, professor. Pela explicação. Boa semana.